Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de saneamento básico. Nós iremos continuar no tema da unidade 5, que fala sobre limpeza urbana e resíduos sólidos urbanos. A nossa aula de hoje é a última aula, que traz o assunto de resíduos sólidos. E na aula passada nós demos uma introdução nesse tema, falando sobre a geração, a caracterização e classificação dos resíduos, e também uma breve introdução sobre o gerenciamento, que consiste na coleta, transporte, nas técnicas de reaproveitamento, de reciclagem, as técnicas que são aplicadas no resíduo, que compõem a destinação, e as técnicas de disposição final. Então, hoje nós vamos falar sobre essas técnicas de destinação e de disposição final, uma breve introdução sobre as técnicas de tratamento desses resíduos sólidos urbanos e algumas alternativas sustentáveis que implicam na redução da geração desses resíduos e também na reciclagem e reaproveitamento desses resíduos. Então, uma breve introdução sobre a destinação, para mostrar para vocês a diferença de destinação e disposição final. A destinação são as técnicas que são aplicadas nos resíduos, como técnicas de reciclagem, de compostagem, recuperação e aproveitamento energético, que visam reaproveitar esse resíduo, ou seja, alguns resíduos que são coletados, eles possuem em sua composição uma possibilidade de gerar um novo produto ou até mesmo o mesmo produto. Então, são aplicadas técnicas para essa reutilização desse material, que visa também uma redução com a disposição. Então, são técnicas aplicadas como a coleta seletiva, que consiste na separação dos resíduos. Essa separação ela é de responsabilidade primeiramente da população, que são os resíduos que nós geramos nos domicílios, em nossos domicílios, e são, às vezes, são coletados de forma inadequada, são acondicionados de forma inadequada, e não existe uma destinação certa para esses resíduos. Então, é importante que há uma primeira segregação, partindo da nossa casa. Então, é necessário que a gente precisa fazer essa separação de plástico, vidro, resíduo orgânico, metal, porque cada resíduo tem uma composição diferente e tem um tempo também de degradação diferente. Então, é preciso fazer essa separação para facilitar essa forma de destinação e, assim, reduzir custos com a disposição desse resíduo. Então, é importante que cada município tenha bem estruturado, no seu plano diretor, essa técnica da coleta seletiva. Uma outra técnica que compõe também a coleta seletiva é a parte da reciclagem, porque alguns produtos, alguns resíduos, ele tem a possibilidade de gerar um novo produto ou até mesmo ser reutilizado para outras coisas. Então, sim, é necessário, depois da coleta seletiva, fazer uma triagem desses resíduos, desses materiais que têm a possibilidade de gerar um novo produto e aplicá-los em outras formas, aplicar as técnicas de reciclagem para gerar novos produtos e assim também gerar um retorno financeiro para aquela população. Porque nas etapas de reciclagem que são feitas as cooperativas, de catadores e de reciclagem de materiais, gerando lucro para aquela cooperativa e também trabalhos para aquela população. Uma outra técnica que é aplicada na destinação final do resíduo é a logística reversa. Essa logística reversa ela é de responsabilidade do fornecedor, do distribuidor daquele produto, e consiste numa responsabilidade compartilhada no ciclo do produto, ou seja, os fornecedores, os empresários, as indústrias que produzem aquele determinado produto, ele é responsável por coletar novamente aquele produto, depois que ele é distribuído e vendido para a população, com o intuito de reinserir aquele produto no ciclo de fabricação, reaproveitando aquele material. Então, assim, o produto ele sai da indústria, ele é distribuído nos diversos estabelecimentos,
o consumidor, ele compra aquele produto e a partir dali ele gera um resíduo daquele produto. Então, a indústria ela é responsável por coletar aquele resíduo e reinserir na fabricação daquele mesmo produto. Isso implica em menos custo, né, para a destinação final para a disposição final daquele resíduo. Uma outra forma de destinação final é a compostagem, que ela é aplicada nos resíduos orgânicos, que é uma forma natural, né, que pode ser feita tanto em casa, né, com uma composteira menor, ou então em instituições como escolas, creches, que são reaproveitados esses resíduos para a produção de adubo, que é um fertilizante natural do solo. Então, assim, é de responsabilidade também da população, principalmente, e também do planejamento diretor daquela cidade. Então, assim, é bem importante que faça essa separação dos resíduos orgânicos, que daí não há uma contaminação com os outros resíduos. E isso pode ser aproveitado, né, e destinado corretamente e aproveitado em outros processos, como nas indústrias agrícolas. Uma outra forma de destinar adequadamente os resíduos que não foram passíveis, né, de reaproveitamento, de reciclagem e da compostagem é a incineração, que consiste na queima, né, daqueles resíduos, na queima controlada dos resíduos que não tiveram nenhum reaproveitamento. Esses resíduos são levados a altas temperaturas e essa queima, resultado dessa queima a queima desses gases, a produção desses gases é reaproveitado como energia elétrica ou energia térmica. Então, isso é feito de forma controlada e é uma forma de reaproveitamento e geração de um novo produto, que é a energia elétrica e energia térmica. O aproveito do biogás também consiste nessa recuperação energética e normalmente isso é aplicado nos aterros sanitários. Os aterros sanitários eles são totalmente, né, controlados, é a forma mais adequada para a disposição final dos resíduos, né? Então, assim, a técnica de destinação aplicada no aterro sanitário é o aproveitamento do biogás, que consiste no controle, né, na recuperação desses gases, e eles são enviados por drenos, né, e são aplicados para a recuperação de energia elétrica. A forma de disposição final é aquela etapa onde o resíduo ele não tem mais nenhum reaproveitamento. Foram aplicadas todas as técnicas de destinação e esse resíduo ele não gera um novo produto. Então, a solução é a disposição final. E essa disposição final, a forma mais adequada dela é no aterro sanitário. Existem ainda alguns municípios que ainda possuem lixões e aterro controlado, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos já vem implementando, né, uma solução para a erradicação desses lixões e aterros controlados, visando a implementação do aterro sanitário, que é a forma correta para a disposição final. Então, a diferença entre o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário é que no lixão os resíduos são jogados ali a céu aberto, não tem um recobrimento daquele material, e isso gera grandes vetores, né, e problemas para a saúde pública e para a população. No aterro controlado existe, né, um controle de recobrimento daquele material. Esse recobrimento é feito diariamente, porém não existe um controle adequado para a coleta do chorume, que esse chorume ele implica em contaminação do lençol freático, né, e de outros problemas também ambientais, e isso é corrigido no aterro sanitário. No aterro sanitário é aplicada toda uma técnica, né, que consiste em coleta daquele chorume e coleta também dos gases através de drenos que são aplicados no solo. Também consiste em mantas de PVC que são feitas para impermeabilização daquele material ali, daquele solo, e também há um recobrimento diariamente do material. Então, sim, essa é a forma mais certa e adequada, que implica também em controle da poluição atmosférica e evitando também grandes impactos ambientais. E consiste também no reaproveitamento de energia elétrica através da captação desses gases, né? Então, sim, posteriormente, esses aterros
eles são reaproveitados para áreas de lazer, né? Após o encerramento da vida útil daquele aterro, ele pode ser aproveitado como área de lazer ou platôs para outras utilizações. Bom, gente, essas técnicas de destinação e disposição final devem ser, né, realmente aplicadas, né, na geração de resíduos para obter esse melhor controle e evitar os impactos ambientais que a gente vê aí que os resíduos geram para a nossa população. E outras alternativas que são mais fáceis de ser aplicadas consiste na população ter a consciência de evitar a geração de grandes resíduos, ou seja, a reutilização de materiais que não vão gerar grandes resíduos, como as embalagens, os plásticos. Então, assim, faz parte, né, da população. A população ela tem que visar ter esse pensamento de não gerar, né, resíduo e ter ideias para reutilizar aqueles materiais que são gerados ali, né? Então, reaproveitar esses materiais. E algumas técnicas são aplicadas, como a sacola retornável, que você vai, né, no supermercado e você leva a sua sacolinha para evitar que você traga mais plástico para a sua casa, copos descartáveis que são trocados por copos de silicone ou copos de vidro, potes, né, de vidros que podem ser retornáveis, canudos, né, a gente vê muito o acúmulo de canudos que a gente produz, a gente vê essa questão na geração do plástico aí, que grandes volumes de plásticos, né? Então, novas soluções estão sendo implantadas para canudos de bambu, canudos de vidro ou até mesmo de outros materiais. E isso são técnicas que ajudam a não geração e na reutilização desses resíduos. E outras técnicas que são aplicadas na parte de reciclagem é o reaproveitamento desses resíduos gerados que podem ser utilizados para novos produtos, como, por exemplo, esses bancos que são revestidos com a chapa de reciclagem de embalagem de longa vida, tecidos que são aproveitados com fibras naturais, pratos, talheres, né, até uma escova aí que são feitas por bambu, né, reutilizados por bambu e outros materiais de madeira, e também o tijolo ecológico, que consiste, né, no reaproveitamento de material plástico, né, e é feito toda uma técnica de impermeabilização que é a possibilidade de utilizar esse tijolo em construções. Então são métodos e técnicas sustentáveis que visam, né, a redução da geração desses resíduos e também o custo com a disposição final. Bom, gente, nós chegamos ao final do nosso curso. Essa foi a última aula, né, trazendo para vocês a ideia dessa questão dos resíduos sólidos. Então, assim, nosso objetivo do curso foi concluído, que foi trazer para vocês o tema dos 5 componentes básicos do saneamento básico, que são referentes à água, esgoto, drenagem urbana, limpeza urbana e resíduos sólidos. E com isso nós finalizamos o nosso curso. Um grande abraço para vocês e até